Alô, Baixada Santista, Sem Reação, chegando pela sua TV Com. Um prazer muito grande em contar com a sua audiência nesta segunda-feira, início de semana, e convidando você desde já a participar do nosso programa. Nessa segunda-feira, nós temos a presença do vereador na cidade de Mongaguá, o Rafael Redó, ele que também esteve à frente da União dos Vereadores da Baixada Santista. Vai falar um pouco do trabalho que ele desenvolveu lá. E também a presença do vice-provedor da Santa Casa de Santos, o Paulo Viazovski, que já foi prefeito na cidade de Mongaguá, coincidentemente os dois vindo ao programa. Hoje, na parte da manhã, houve uma manifestação. Olha, diz que o trio, se explodissem o trio elétrico, ia morrer um monte de sindicalista da pesada aí. Tava o meu amigo Valdir Pestana, o Herbert Passos, meu amigo Bilotti, o Macaé do Sintracomos, além do Antônio Carlos da Atmas e tantos outros sindicatos, o Paulo Pimentel, eles estavam reclamando das medidas que dificultam o acesso a benefícios previdenciários. A medida provisória 664 e 665, que transforma as pensionistas independentes de total necessidade, porque as esposas e companheiras só terão direito a metade mais 10% da pensão, que será vitalícia só depois dos 44 anos. Essa é uma das propostas que a Dilma apresentou, aliás, que o decreto apresentou e que alterou a relação de benefícios do INSS. A manifestação saiu na Praça dos Andradas e foi até a Praça Mauá, onde todo mundo lá teve a oportunidade de usar o trio elétrico, ou melhor, o carro de som. Olha, neste sábado, vários prefeitos se reuniram para recepcionar o ministro das cidades, o Gilberto Kassab. Ele se encontrou com prefeitos de toda a região na Prefeitura de Santos, no Paço Municipal. No encontro foi discutido o andamento dos projetos aprovados no Programa de Aceleração do Crescimento, PAC 2. Entre várias propostas está a construção do corredor metropolitano Santos-São Vicente, que inclui o túnel entre São Vicente e Santos, que é o túnel que ligaria a Zona Leste, na verdade, à Zona Noroeste, não é? O prefeito Billy solicitou recursos para a criação da linha azul, um corredor viário com ciclovia entre a Avenida Antônio Emerick, no Jardim Iguaçu, e o primeiro viaduto da rodovia dos Imigrantes, o trecho com cerca de 4 quilômetros. Tá aí, vários prefeitos estiveram lá. E olha, eu fico triste dessa informação da construção de um corredor metropolitano entre Santos e São Vicente, né? Porque estão construindo o VLT, e o VLT sai lá de São Vicente. Eu acho que o VLT, a maior falta de planejamento dos últimos 50 anos na cidade. Primeiro deixaram a área continental de São Vicente de fora de acesso ao VLT. Aí alguém disse assim, não, mas a 49ª etapa vai contemplar a área continental. Acho que quem fez o projeto deve morar em São Paulo, não conhece a nossa realidade e não sabe da dimensão, da quantidade de pessoas que trabalham em Santos ou no centro de São Vicente, que vem da área continental e sofre com a falta de transporte público. Uma pena, o VLT poderia estar integrado nesse projeto. Você conhece esse projeto aqui, Paulinho? Boa tarde, obrigado pela participação. Você participou da reunião? Sai esse corredor metropolitano de ônibus? Primeiramente, boa tarde a vocês que estão nos assistindo. Boa tarde, vereador Rafael Redó, de Mongaguá. Augusto, mais uma vez, é um grande prazer estar contigo aqui. Olha, eu acredito que até saia, mas como você bem disse, eu acho que as questões relacionadas a algumas políticas públicas envolvendo a região metropolitana, políticas de Estado, que talvez é muito importante a transparência, é muito importante o processo de planejamento com antecedência. Eu vejo que, em alguns casos,
o processo executório talvez não venha atender a toda uma expectativa ou não venha atender à necessidade realmente do que é o contexto de mobilidade regional. Por isso que eu sou muito a favor, Augusto, de nós debatermos isso com mais profundidade entre os gestores municipais, o próprio, de uma maneira compartilhada, Estado, governo federal, os gestores municipais, para que seja feito efetivamente um plano estratégico de mobilidade regional em Santos, em toda a região. Eu acho que existe aí alguns gargalos a serem ainda debatidos, alguns problemas em termos de acesso, que eu não ainda é passível de dúvida, de vulnerabilidade. Os projetos são projetos, sem sombra de dúvida, muito bem elaborados aí nesse contexto do repasse de recursos. A gente vê a boa vontade que a coisa aconteça, mas infelizmente ainda eu vejo que falta o planejamento prévio, um planejamento mais detalhado, uma coisa mais discutida com a sociedade, com os técnicos de cada cidade. A coisa ainda fica muito vulnerável para a gente saber se efetivamente vai resolver a questão da mobilidade e o transporte de modo geral na região. Mongaguá sofre com o transporte coletivo? Rafael, boa tarde e obrigado pela participação. Boa tarde, Augusto. Boa tarde, Paulinho, Gazovski. É um prazer estar aqui na bancada hoje da Ação e Reação. Aliás, depois de 6 anos a gente junto, né, podendo discutir também um pouquinho da região, um pouquinho da cidade de Mongaguá. Você está no segundo mandato, né? Segundo mandato. Seu pai foi vereador há quanto tempo? Foi durante 30 anos, vida pública. 6 mandatos, bem uma vez de vice-prefeito, tá muito bem. Me falaram que ele fez implante. Tô tentando aposentar ele. Me falaram que ele fez implante, é não, verdade? tá com calvície ainda. Legal. Careca e barrigudo. Mas enfim, nós que discutimos bastante também essa questão metropolitana, a gente sabe que a questão mobilidade e transporte é um gargalo enorme aqui para a nossa região. Mongaguá também sofre com isso e pelo visto, pela obra, o projeto do VLT do Estado, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe, lá o Litoral Sul só seria contemplada com o VLT daqui a 20, 30 anos, talvez. Na 59ª, se quiser, que dividiram em etapas, quiser, né? A gente está vivo. Agora, espera sentado, porque a primeira etapa, e eu estou super à vontade do que eu vou falar, porque eu levei o arqueólogo Manuel Gonzalez para falar com o secretário de governo do prefeito Paulo Alexandre, o Rogério Santos, há 1 ano e meio atrás, e nós, há quase 2 anos inclusive, e nós alertamos para o secretário que havia um erro, e que se não alterasse o projeto da primeira etapa, sem dúvida nenhuma a obra seria paralisada pela justiça, porque havia incorreções. Na época o pessoal não deu atenção, achou que talvez a gente estivesse viajando na maionese, e quem é que vai segurar o Estado? A justiça. Está aí parado o VLT, não é? E prejudicando milhares de pessoas que estavam na expectativa. E fiquei estarrecido quando Praia Grande, Mongaguá não foram contempladas. Quantos estudantes vêm de Mongaguá para Santos todos os dias, Rafael? Só Mongaguá, em média, 12 a 13 ônibus universitários por dia. Fora vão e voltam. Vão e voltam, fora as pessoas que vêm pela MTU trabalhar, vêm aqui se consultar. Lógico. Enfim, em Itanhaém mais uns 10, Peruíbe também mais uns 10. É muita gente hoje, porque a referência nossa sempre foi aqui Santos, Cubatão, Polo Industrial. Então a gente tem que sim contemplar essa parcela aí que, infelizmente, o projeto não se ateve, né? Agora, na época, você estava de presidente da União dos Vereadores da Baixada. Eu me recordo, quando foi criada essa instituição, não é, essa União de Vereadores, muitos vereadores que participaram desse processo diziam assim para mim, olha, nós estamos nos unindo porque as câmaras acabam discutindo os assuntos das suas cidades e não se discute a região metropolitana. E alguns projetos precisam ter a participação dos vereadores de cada cidade. A União foi consultada, por exemplo, na implantação do VLT? A intenção exatamente é essa da UVEBS. Eu estive à frente 2 anos da entidade, entreguei agora no último dia 27, mas foi justamente dar voz aos vereadores que conhecem um pouco. Quando tem uma intervenção de uma obra como o VLT, é o vereador que sabe aonde que está passando o trilho, a questão do sítio arqueológico, a questão comercial, a questão se tem desapropriação de uma casa. As reclamações. Tanto que nós fizemos audiências públicas aqui na Câmara de Santos, teve a participação maciça da população, levamos as lideranças. Foi justamente para passar isso
a um plano macro, que seria o governo do estado de São Paulo e a MTU, porque eles estavam vindo aqui com uma grande obra, uma obra complexa, né? E fazendo intervenções aí, talvez, que estariam prejudicando também o andamento da cidade, a questão histórica, como arqueológica, foi muito bem levantada. Enfim, a UVEBS, ela, além da sua representação, além da integração entre vereadores, ela tem sim essa responsabilidade de discutir com o governo do estado, União, os ministérios, secretaria, deputados também, as questões que estão acontecendo aqui na nossa região. Ô, Paulinho, a classe política está muito desgastada pelos acontecimentos, né? E a população já vinha, de certa maneira, com desgaste. E o vereador, eu acho que é aquele borrachão, né? Que a gente, quando atravessa o canal Santos-Guarujá, né? Que aqueles pneus que ficam, não são mais pneus, né? Mas os borrachões que ficam entre a balsa e o pier, que acabam sofrendo a pressão da população. E às vezes não. Eu acho que o vereador é o que é menos escutado nessas relações, né? É uma pena, deveria ser mais escutado. Você já foi vereador, você tem essa experiência também, né? Olha, Augusto, eu falava quando eu era vereador que o vereador é o para-choque da sociedade, né? O vereador é o primeiro a sentir qualquer tipo de reflexo ou qualquer impacto que ocorra dentro de um processo de sociedade, porque ele é muito cobrado. A facilidade de abordar um vereador é muito grande. O vereador, você encontra o vereador na padaria, no supermercado, andando na rua, né? O vereador, ele tem esse acesso muito mais fácil à população, ele tem que fazer uma prestação de contas mais constante, então ele acaba sendo um grande receptor de problemas, e o fato dele se tornar um grande receptor de problemas, ele tem que, ao mesmo tempo, saber muito bem interagir com essa questão de processo de satisfação, com essa questão da participação. Então, por isso que eu falo que a importância do vereador em todo esse desenvolvimento de políticas públicas dentro de um plano de governo, dentro de qualquer tipo de planejamento, é muito importante. Eu acho que acabou-se, e principalmente o Estado brasileiro, quando a gente vive e pode dar início a tudo que foi construído de uma maneira republicana, todas as nossas origens de um Brasil colonial, o processo legislativo, bem ou mal, o poder legislativo de uma certa parte, ele sempre foi muito excluído, né? As coisas vinham de uma maneira muito inquisitiva, vinham de uma maneira muito para que ele simplesmente desse a validação do sim ou não, e não participasse efetivamente desse processo de discussão, não esmiuçasse tudo aquilo que era fundamental em termos de bem-estar. O bem-estar é muito importante hoje. É por isso que, de um modo geral, a população hoje tem todo esse sintoma, todo esse desejo de mudança, todo esse desejo de reprovação, de negativação ou de insatisfação de um modo geral da política, a qual eu vejo que isso, lamentavelmente, é muito ruim, porque se nós ainda temos toda essa democracia, a liberdade de expressão, se nós conseguimos chegar onde nós chegamos em termos de desenvolvimento, em termos da própria liberdade, é graças aos bons políticos. Então, Augusto, e pegando esse gancho da questão do VLT, ainda se falam do VLP, né? Então, para alguns casos, existe um retrocesso. Querem colocar o VLP no litoral sul e implantar o VLT aqui. É o contrário. Eu acho que o VLP, talvez, numa cidade como Santos, né, talvez seria até tecnicamente mais viável, porque o transporte público de Santos e a própria geografia da cidade até favorece, de repente, alguns corredores de ônibus. Eu não sei como que vai ser a hora da funcionabilidade dessa coisa. Não há um estudo. Você entendeu? Eu até queria somar no que você está falando. Você tocou muito bem. Nós alertamos na época, quando se lançou o primeiro edital e depois quando houveram as concorrências e todo o primeiro projeto de execução, não é? Não havia, por exemplo, um plano semafórico, que é obrigatório, porque como vai transpassar diversas avenidas, deveria haver esse plano. Nós alertamos para isso, aí depois de 1-2 meses apresentaram esse plano, mas não houve uma simulação. Você colocou muito bem, a funcionalidade, deveria ter sido feito um estudo de funcionamento do VLT, que vai passar pela Ana Costa, Canal 1, Canal 2. Eu não entendo como faz um projeto desse. Você colocou muito bem, talvez inverter o VLT vindo, talvez até de Peruíbe,
que nós temos uma linha férrea totalmente desativada. Olha aí. Já tem a linha férrea. É uma linha férrea que, inclusive, praticamente, ela dividiu as cidades do litoral sul. Você tem duas cidades, lá do Praia e lá do Morro. Né? A gente não sabe o que veio primeiro, a linha férrea ou o desenvolvimento das cidades, mas nós temos essa característica. Tá lá. Então, por que não aproveitar essa linha férrea? Ela não é utilizada, né? Não é utilizada. Uma linha férrea totalmente importante num traçado que já existe. Utilizar esse metrô de superfície que vem atender a todas as cidades do litoral sul, trazendo para cá, para o grande eixo, que é aqui Santos, São Vicente, né? Então, a gente vê que, lamentavelmente, às vezes as coisas não são tão debatidas como deveriam. Olha, eu queria até dar uns conselhos, a gente não dá, né? Se fosse conselho fosse bom, a gente vendia, mas dá uma orientação para o secretário de Comunicação de Santos, o Rivaldo, que, lógico, pressionado pelo governo, toda hora leva o Paulo Alexandre para inaugurar alguma coisa do VLT. Agora deu uma parada, mas no ano passado ele foi umas 5, 6 vezes com o Jurandir ou com o secretário de inaugurar alguma... Espera, deixa realmente... Não é melhor esperar a obra estar concluída para poder fazer uma... Porque a gente entende essa vontade de que tudo dê certo, mas ainda acho um pouco distante. E você sabe onde eu estou preocupado? O trecho do Canal 1, o Rafael não é de Santos, mas as pessoas que vêm de Mongaguá acabam sofrendo, os estudantes. O primeiro trecho que vem lá do Canal 1 até a Conselheiro Nébias, né, ele está parado. Está parado. Está totalmente parado. Tem um empresário, o Leopoldo, que montou lá um empreendimento ali do lado da Unimes. Ele, coitado, ele deve estar passando apuros, porque mudou, o empreendimento dele ficou para a Avenida Barão de Paranapiacaba. Eu não sei, eu acho que precisamos dar uma solução. Nada melhor do que a Secretaria de Transportes chegar junto do governo, da Justiça e fazer um acordo. Olha, vamos fazer como a lei manda. Não era mais fácil, Paulinho? Muito mais fácil. Eu acho que, como em alguns casos tem a questão do impacto que a obra vem causar, por que não detalhar isso de uma maneira juridicamente correta, né? Eu acho que o bom senso, Augusto, tem que prevalecer. Tanto por parte do Poder Judiciário como por parte do Executivo. A gente sabe que a nossa legislação, existe uma legislação que às vezes acaba engessando qualquer tipo de planejamento, de desenvolvimento em termos de projetos estruturantes, que é importante na elaboração de qualquer plano diretor dentro de uma cidade, mas eu sempre falo que quando a justiça conflita com o direito, deve se prevalecer a justiça, porque às vezes o direito realmente é falho. Então aí que sim que deve entrar o bom senso e deve entrar aí o diálogo. Tem algumas coisas que às vezes não dá para que você possa alterá-las, que são difíceis realmente. Mas você pode aí, tem os termos de ajustamento de conduta, são instrumentos importantes para que a pessoa de repente possa até se adequar no futuro, em termos de como a coisa vai acontecer. Então eu sou totalmente favorável que haja agora uma discussão, porque o prejuízo é total, é um prejuízo para o governo, é um prejuízo para a população, para a sociedade no modo geral, porque não pode a obra ficar parada. Mas agora, como é que foi a reunião do Kassab? Foi boa a reunião do Kassab aqui no sábado? Os prefeitos ficaram felizes? Dizem que o Kassab está com uma agenda bastante interativa. Ele tem visitado as cidades, tem levado lá. Primeira vez que um ministro vem que eu saiba, eu desconheço, se alguém souber. Tirando o secretário de Portos, que eventualmente vem, né? Mas eu desconheço um ministro que tenha vindo aí para tratar de liberação de verbas. Tirando o secretário de Portos e o ministro Quioro, que é da cidade, sim, que realmente às mas vezes já se reuniu com os prefeitos? Não, acho que o Quioro ainda não, mas que você vê de vez em quando ele na região. Mas olha, o Kassab, ele foi o que quebrou esse paradigma de poder vir um ministro aqui, porque geralmente o hábito é o contrário, é os prefeitos irem até Brasília para que possam deliberar as suas necessidades em termos de projeto, essa coisa toda. E o Kassab fez o contrário. Ele veio aqui, se reuniu com os prefeitos, dialogou, conversou, mostrou as dificuldades, mostrou também das facilidades de como um bom projeto realmente tem a condição da fluidez dos recursos necessários em cima de todo um organograma de obra. E é muito importante, eu sempre falo que o ministro Gilberto, ele tem uma sensibilidade de homem público muito grande. É por isso que ele hoje é um grande articulador, ele consegue realmente aglutinar pessoas em prol de um projeto comum, né?
com clareza, com transparência, com humildade, não vem com todo aquele staff de ministro, como deveria talvez o ministro de Estado ter, mas ele vem como parecendo um deputado federal. Eu ainda brinco muito com o Kassab, eu falo, Kassab, parece que você é um deputado federal visitando as suas bases, conversando com a sua militância. Isso é muito importante, é isso que nós, gestores municipais, vereadores, prefeitos, queremos. Essa aproximação, né? Essa oportunidade de poder conversar de uma maneira sem aquela questão muito formalista da coisa. Então isso é muito importante, esse diálogo, sentar numa mesa com todos os prefeitos. Isso foi importante, porque não só foi tratado de temas metropolitanos, mas de temas pontuais, com a necessidade de cada cidade hoje dentro do Ministério. Rafael, se você pudesse fazer um pedido para o Kassab, ministro das cidades, né? Para a sua Mongaguá, qual seria o principal solicitação? Na ordem ainda de mobilidade, né, de transporte, e acho que o ministro poderia contribuir muito para a cidade de Mongaguá e principalmente o litoral sul nessa questão, porque a nossa falha ainda é na parte de urbanização, de transporte, de ligação de uma cidade para outra. A gente tem essas características. Urbanização, você está falando que é de asfalto, essa coisa? Isso, tudo. Infraestrutura urbana, porque nós temos, como foi bem dito aqui pelo prefeito Paulinho, nós temos aqui uma rodovia que corta essas 3 cidades ao meio, fora a linha férrea, a cidade é plana, a gente tem problemas com enchentes, a gente tem problemas de ligação de um lugar para o outro da cidade, então eu acho que tudo isso seria uma boa intervenção que o ministro poderia ajudar. Porém, infelizmente, Mongaguá quase nem participa dessas discussões, não se faz presente ali, não vai buscar talvez o... Mas esse aí não sempre foi o perfil do Arthur? Quer dizer, de não ir nos Infelizmente, lugares. Talvez é o perfil da política antiga, né? Coisa que não se admite mais hoje, nos tempos de hoje. Hoje você faz parte da oposição ou da base do... Eu estou oposição, vamos até o final como oposição. Você e o Jacó? Eu, Jacó, Badu. Olha! Ai, a gente brinca que é um grupo de bomba lá, né? Porque tem o Jacó, tem o Renato Donato do PSB, que também é um vereador, né, de primeiro mandato, mais atuante, fiscaliza bem, levanta todas as leis. Então, fora o Badu do PSD, o vereador também de 3 mandatos. Então a gente está num grupo muito forte lá de oposição, porque a gente verifica que o Arthur, não eleito pelo povo, está no cargo pela justiça, mas ele está passado, está naquela política antiga. Não está cansado? Cansado, não tem... Ultrapassado. Será que não está cansado? Há um desgaste. Primeiro que Mongaguá, acho que o Paulinho foi o primeiro a romper aquela coisa. Sim. Jacó, Arthur, Jacó, não é? E eu já me recordo que antes na última gestão do Arthur, ele já não tinha muito ânimo, não é? Não tem mais gás para você trabalhar, não realiza audiência pública, não atende a população. É mesmo? Não fiscaliza as horas. Ele trabalha da casa para o gabinete para casa. Isso hoje, nos tempos que a rede social toma conta, né, de tudo, qualquer acontecimento na cidade já sai em tempo ao vivo pelo celular, pelo Facebook. Então, o Arthur ele não acompanhou essa evolução. Ele teve seu mérito, talvez, lá nos primeiros mandatos dele, mas a gente mesmo não acompanhou a modernidade. Não acompanhou porque tem pessoas de idade que acompanham, vão envelhecendo e acompanham a modernidade. Tem outros que não, né? Com certeza. Aliás, você se prepara com uma equipe. Hoje, o que você verifica é que a própria prefeitura ela trabalha como se ainda tivesse em 1993. Né? Puxa vida. Quem é o presidente da Câmara hoje? O presidente da Câmara é o Antônio Eduardo Baianinho. Ele se reelegeu, fizeram lá uma composição para mudança de regimento, lei orgânica, até você então não poderia... Que isso não foi legal? Não foi legal até pela questão de não no aspecto democracia. Jurídico só, mas pelo aspecto... Ilegal e imoral. Tá. Essa é a verdade, porque a Câmara ela já tinha derrubado essa lei de reeleição e fizeram questão de mudar qualquer regimento que permitisse essa reeleição, e ele conseguiu, alterando até a data de reeleição da mesa. Puxa vida. Porque sempre é costume, né, desde a época que o Paulinho era vereador, era costume sempre outubro, novembro estar realizando a eleição da mesa, e ele passou essa eleição para o dia 1º de janeiro
do ano seguinte. Então, foi tudo uma manobra... Mudou o estatuto. Mudou o regimento. Uma manobra justamente para poder se beneficiar. E o Jacó voltou. O Jacó voltou. Diz que o Jacó, se estiver num leito para morrer, vai morrer, né? Que não dá mais para pedir mais nada. Né? Já tá esgotando as 7 vidas dele. Mas o Jacó tá no PP. Partido Progressista. E ele reassumiu, né? Reassumiu, isso também foi uma manobra que fizeram também para colocar ele. Acho que o cara que acusou ele voltou atrás. Tem um registro público em cartório dizendo que foi pressionado. Isso é algo que a justiça ainda vai ter que apurar muito bem. Porque o que estão fazendo com a cidade de Mongaguá, desde a época de prefeito com vereador, com os servidores, com os comerciantes da cidade, os professores, enfim, todo mundo, é realmente uma perseguição, é realmente uma questão mais política do que visão de cidade, de integração, né? Olha, em meio a uma crise energética, o Brasil vai doar uma usina à Bolívia. O governo brasileiro vai gastar 60 milhões de reais para reformar e doar uma usina térmica para a Bolívia. O Ministério de Minas e Energias está nas tratativas finais para viabilizar a negociação. A usina térmica Rio Madeira pertence à Eletronorte, uma das empresas do grupo Eletrobras. Ela foi inaugurada em 89 e será restaurada ou recauchutada e vai ser desmontada e montada na Bolívia e custará 60 milhões de reais. Eu vi a entrevista aliás, perdão, eu não vi a entrevista, eu vi o depoimento da Graça Foster no dia que ela falou na CPI. Me chamou a atenção no momento que ela falou que a Petrobras, já de 2 anos, vinha desacelerando os investimentos, né? E, inclusive, na época, quando se falou isso, eu já alertava tecnicamente, a Petrobras não conseguia pegar dinheiro no exterior porque ela já estava no limite. E ela afirmou isso, dizendo que estava muito acima do limite. E o que chama a atenção é dos investimentos da Petrobras. Não é que a Petrobras investiu muito no Brasil, não, ela investiu muito e errado fora do Brasil. Bolívia, Equador, Colômbia, Estados Unidos, enfim. E agora essa notícia que saiu na revista Exame, são 60 milhões de reais, podia estar ajudando outras regiões do país, não é, Paulinho? Sem sombra de dúvida, Augusto. Eu acho que a Petrobras foi sempre um orgulho nacional, uma empresa muito bem gerida, uma empresa totalmente superavitária, uma empresa que tinha toda uma questão técnica e conceitual de um modelo de administração, né? Mas que infelizmente houve uma mistura muito grande do público com o privado, houve uma ingerência talvez no processo de remanejamento de toda aquela cadeia licitatória que existiu e que acabou ensejando nessa operação Lava Jato e que agora faz com que a empresa tenha que reavaliar todo o seu conceito de administração. Eu até acredito que em todo esse processo, eu quero aqui também tecer a minha opinião pessoal, talvez a presidente Graça Foster não tem como ter toda essa visão do que está acontecendo em todas as diretorias em função da grande amplitude, da complexidade que é uma organização dessa, uma organização da pujança e do tamanho que é uma Petrobras, mas que infelizmente não faz uma análise correta e que talvez aí eu sou totalmente partidário e adepto na questão reguladora. Nós temos as agências reguladoras que foi muito bem criado, muito bem elaborado, para que possa fazer esse trabalho que às vezes quando tem uma companhia estatal que está perdendo o seu direcionamento, está perdendo a sua linha estratégica em termos de desenvolvimento ou em termos daquilo que vai ser benéfico ou vai trazer a necessidade a qual a população mais necessita, por que as agências reguladoras não intervenham? Por que o próprio hoje os deputados falam muito nisso, mas porque na época não houve também, a Câmara Federal ela tem uma comissão para isso, para discutir a questão elétrica, a questão de energia, né? Mas infelizmente a gente vê que no Brasil se mistura a questão política com a questão gerencial
E aí nós temos um Estado totalmente muito complexo, no seu aparelhamento, no seu processo decisório. É isso que nós temos que debater, Augusto, com mais clareza, com mais profundidade, nessa elaboração de políticas públicas, efetivamente, que venham produzir resultado, que trabalhem com indicadores, né? É que nem na iniciativa privada. Por isso que eu acho que a questão da meritocracia tem que ser muito mais forte em toda essa cadeia produtiva dentro da gestão pública. Olha, nós temos que tomar uma posição. A situação está ficando muito delicada. Na madrugada desta segunda-feira, o vocalista de uma banda de Santos, daqui da cidade, né? O Dan Nunes, a banda Trevo, ele estava se apresentando num bar no Imbaré, e por volta de 1h30 da manhã desta segunda-feira, um criminoso, num Vectra GT, disparou em sua direção pelas costas. Ele acabou morrendo, foi levado até o pronto-socorro da Zona Leste, mas acabou falecendo. A polícia já tem os suspeitos. Que coisa, viu, Rafael? Nós tivemos o caso do menino que foi assassinado na Oswaldo Cruz com a Rua Lobo Viana, não é? E agora, roupa, né? E agora esse caso aqui, do nada. Tá verdade. Demais, não tá? A violência tomou conta, viu? Impressionante. Infelizmente. Impressionante. Paulinho, dá medo de sair na rua? Augusto, eu sempre falo que a questão da criminalidade é a sensação. A sensação, às vezes, é muito mais forte do que qualquer realidade que possa vir. Então, a questão da criminalidade é um estado de sensação. E, de um modo geral, eu acho que as autoridades têm que ficar muito sensibilizadas com o que vem ocorrendo. Houve a mudança do secretário de Estado de Segurança Pública. Essa mudança trouxe aí um secretário que é um ex-promotor público, Alexandre de Moraes, uma pessoa competente, um jurista, um constitucionalista, mas eu acho que até a questão da segurança, de um modo geral, Augusto, ela é muito... Enquanto não passa houver... por ele, você me desculpa. Né? Hoje a enquanto não pode houver... trazer o super-homem de secretário, não vai resolver. Enquanto não puser os caras em cana, não prender, não tiver pena de morte, o cara não sentir na pele a punição, a mudança... Nós temos o vídeo da maioridade penal, eu vou derrubar vocês? Então não precisa. Nós tivemos semana passada, numa das comissões na Câmara Federal, a discussão da diminuição da maioridade penal. Paulinho, eu fiquei impressionado. Os deputados batendo boca, brigando, discutindo lá, um a favor, outro contra. Mas na saída, tá no povo. Vamos ver lá, por favor. Deputado Alexandre, Vossa Excelência, por gentileza, o deputado terá os segundos remanescentes. Eu apenas... Fala não. Eu quero continuar. Não quero interrupção. Não quero interrupção. Deputado Alexandre. Fica calado aí. Deputado Laerte, por gentileza. Deputado Alexandre, deputado Laerte. Deputado Weber. Você está se manifestando em tudo, mano. Deputado Alexandre. Você está se manifestando em tudo aí, querendo defender bandido, rapaz. Quer defender bandido? Na hora que tá falando, defende. Olha aí, só faltou puxar peixeira lá, né? Aí, por isso que... Esse é o problema, essa é a sensação que passa para as pessoas. Os deputados lá discutindo maioridade penal, aí um falou segundos a mais, outro falou segundos a menos. Da sociedade. Saíram na porrada. Aí, na hora que os deputados saíram, olha a manifestação das pessoas contra a diminuição da maioridade penal. Bandido na cadeia! Bandido na cadeia! Bandido na cadeia! Bandido na cadeia! O que me chama a atenção, as pessoas estão gritando não à redução e o deputado dizendo bandido na cadeia. Sim. Na verdade, me espantou a organização dessas pessoas que defendem a manutenção da maioridade penal e aqueles que querem derrubar. Não é? O que não dá mais
para os crimes e mais crimes. Daqui a pouco vão descobrir que o cara do Vectra era menor. Aí, esse é um problema sério. Mais um caso na estatística, né? Mais um caso na estatística. E ninguém faz nada, Paulinho. Augusto, tem que ser como é nos Estados Unidos. Independentemente, nos Estados Unidos tem essa questão da maioridade, da minoridade, mas nos Estados Unidos eles atrelam o caso concreto a todo um efeito de punição ao ato que foi praticado, né? A dosimetria do ato, a força, o que isso causou para a família, o que causou o impacto foi. Então, essa questão da ação tem que ser hoje. Se um menor com 14, 15 anos cometeu uma ação tão agressiva, uma ação tão violenta, que matou, tirou a vida de um ser humano, prejudicou uma família, eu acho que independente de maior ou menor de idade, essa pessoa tem que ser tratada como um criminoso. Como um crime que ele realizou, lógico, que ele praticou. Então é isso que tem que ser visto. Não tenha dúvida nenhuma, né? É isso aí. Eu vi recentemente uma criança de 7, 8 anos cometeu um crime na Inglaterra. Ela ficou presa num reformatório, mas ficou presa até os 18. Houve um julgamento, ela pegou mais não sei quantos 20 anos de pena, porque não dá. Essa sensação de impunidade está alimentando. Como é que está a dengue lá em Mongaguá? Epidemia. Também? Epidemia, o governo não passa quais são os dados corretos. Governo municipal. O governo municipal, exatamente, ele não transparece isso. Mas a gente que sabe que é fundamental até para saber os bairros, a forma, o controle, aonde que está o foco. Então, infelizmente, o governo não está colaborando com isso, mas é uma epidemia muito alta, muito grande. Hoje você passa nos laboratórios. Os pronto-socorros da cidade estão lotados. Inclusive, meu amigo Antônio Carlos da Atmas me ligou que estava com dengue. Paulinho, a Santa Casa deve receber muita gente, né, com esse sintoma, acaba atrapalhando até o dia a dia. O que me chamou a atenção foi uma matéria, uma entrevista com o Marcos Caseiro. Ele alertou para que essa epidemia, no caso na de Santos, é em razão do sorotipo 1, que voltou depois de 9 anos sem apresentar casos. Olha, o que a gente vê hoje, e a Santa Casa, como um hospital de referência, ela se prepara para o atendimento, esse aumento de demanda, essa majoração que existe em função de todo o momento que a região metropolitana vive, mas a gente sempre fala que, em se tratando de medicina, em se tratando de saúde, Augusto, há também uma própria evolução na própria doença. Hoje, o modo, e às vezes você vê algum óbito em cima disso, porque a própria classe médica fica vulnerável em termos de como detectar isso, como é o caso recentemente de uma pessoa que foi para casa. E a dengue, ela é muito fácil de ser diagnosticada e também é muito fácil de ser tratada. Agora, necessita de uma atenção por parte de toda a rede pública de saúde, porque a não atenção no momento certo realmente causa o óbito na pessoa. Nós vamos fazer um breve intervalo, é muito rápido, fique aí, eu volto já. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Existe um lugar em Santos onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, Rua Guaiaó 55, Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar.
Buffet Maison Vanut, um novo conceito em festa. Requinte e sofisticação no mesmo espaço. Atendemos todos os tipos de eventos, aniversários, casamentos, festas infantis e confraternizações. Venha conhecer nossos ambientes e faça o seu orçamento. Buffet Maison Vanut, Avenida dos Bancários, 42. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. Estamos de volta ao vivo, direto aqui dos estúdios da TV Com, mandando um abraço especial meus amigos da Ozan, 32288000, acesse o site www.ozan.com.br. Quem nos apoia também, os meus amigos do restaurante Boqueirão Express Grill, Rua Lobo Viana 89, ao lado da Unisanta, em frente ao Supercentro Boqueirão. Restaurante Boqueirão Express Grill. E os meus amigos do Incatep, o primeiro e verdadeiro centro de excelência portuária. O cara vai, olha, hoje não adianta, você vai trabalhar em qualquer terminal portuário, eles querem que você tenha os cursos do Incatep, BTP, Embraport, Libra, Santos Brasil, que são empresas que contratam o Incatep para ver se aquele profissional tem habilidade para operar os equipamentos. Por isso eu recomendo, se você quer realmente entrar na tão sonhada carreira portuária, procure o Incatep, conheça os cursos, avalie e faça o que há de melhor no Brasil. Não podemos esquecer que vem profissionais do Equador, da Bolívia. Olha, o Incatep qualifica trabalhadores no principal porto, o Canal do Panamá. No Panamá, hoje, os principais trabalhadores portuários são qualificados pelo Incatep. Em Angola, enfim, o Incatep explorando o mundo na qualificação da mão de obra portuária. Por isso eu recomendo Incatep, o primeiro e verdadeiro centro de excelência portuária. E olha, nós estávamos falando de saúde, naturalmente que é um tema bastante amplo, mas o ministro Chioro, o Paulinho citou ele vai ter dificuldades aí, porque vai ter que convencer o Renan Calheiros, né? Hoje, ou o Eduardo Cunha e os dois, o Eduardo Cunha e o Renan Calheiro, do projeto Mais Médicos, né? Que há muita vontade de interromper. Isso tem a ver com o projeto político do PMDB junto com o PT, ou são retaliações de tudo que aconteceu dessa relação que está se deteriorando, Paulinho? Eu acho que é mais uma relação que está havendo uma deteriorização muito grande em relação, até mesmo porque recentemente com a criação que deve formar aí do PL, houve uma insatisfação muito grande e uma reação forte por parte do Renan e do Eduardo Cunha, com relação que até falaram que a presidenta Dilma favoreceu o Gilberto Kassab e atrelou o PSD ao PL, coisa que não tem nada a ver. O PL é um partido independente, separado, o PL vai ter a sua vida própria, o PSD vai ter a vida dele também, mas houve esse sintoma de vinculação de um partido ao outro. Então eu acredito que a questão da governabilidade, Augusto, está muito abalado, é uma relação que houve um desgaste já ao longo do tempo. A presidenta ela não teve a mesma sensibilidade. Eu sempre falo que aí eu tiro o chapéu ao presidente Lula,
além de ser uma pessoa sensível, a intuição do Lula em termos de governo era muito grande. Ele não deixou de maneira alguma que a base pudesse ter qualquer tipo de desgaste. Ele sempre teve uma lua de mel permanente com o Legislativo, sabendo do quanto a questão do Congresso Nacional é importante para as medidas necessárias em termos de economia, de desenvolvimento financeiro, fiscal, enfim. Eu acho que ainda essa questão da crise ainda vai perdurar, mas acho que nada que uma crise para que haja também, para que alerte as mudanças de rumo. Eu acho que a presidente com essa crise ela vai poder ter a oportunidade de transformar aí toda o seu gerenciamento em termos de elaboração de uma política diferente. É o momento certo. Está fazendo algumas mudanças que são necessárias, né? Vai contemplar o PMDB novamente, vai contemplar o PT. Eu acho que isso é uma questão momentânea, que infelizmente a economia mexe muito com isso. Nós temos um PIB baixo e o processo, o reflexo de uma economia que está fragilizada, o reflexo da perda de uma cadeia produtiva como nós tínhamos no passado, onde vivíamos um momento de euforia, isso reflete muito diretamente na figura da presidente. Gisele, nós estamos passando aos poucos as entrevistas do dia 15 de março na posse de deputados estaduais. Eu estou vendo aqui na nossa relação, ainda temos o do deputado Davi Zaia, não é isso? Nós temos tempo no programa de hoje para passar? Então, nós estivemos na Assembleia Legislativa no dia 15 de março, acompanhando a posse de diversos deputados, conversamos com o deputado estadual Davi Zaia, vamos ver agora. Nós estamos prestigiando a posse do deputado Davi Zaia aqui. Terceiro mandato, né, Davi? Terceiro mandato, Augusto. Uma satisfação muito grande estar aqui com você, né, falar para os seus telespectadores e dar um abraço no povo de São Paulo que nos honrou com 81 mil votos, né, votos que foram suficientes para nos conferir o terceiro mandato. Você teve uma presença muito forte no governo do Geraldo Alckmin, através da secretaria, onde pôde implantar diversos projetos, reassume o mandato na Assembleia. Pensa também no Executivo, Davi? Não, o nosso compromisso nesses 4 anos é aqui na Assembleia. Né? Vou desempenhar aqui nesse primeiro ano a liderança do partido, né, num trabalho importante. E a experiência do Executivo também foi importante. O governador citou até na mensagem que remeteu aqui para a Assembleia no dia de hoje, né, que uma das realizações do governo nos últimos anos foi a implantação no ano passado de 39 novos poupa-tempo, programa que nós tivemos a felicidade de coordenar. Então vamos utilizar essa experiência. E que é um sucesso, né? Porque as pessoas têm uma facilidade muito grande, conseguem resolver seus problemas de forma única, uma iniciativa importante. Foram 39? 39 só no ano passado, dentro do programa que a gente coordenou e integrando também o Detran, né? Porque o Detran também vem passando por uma modernização muito grande, além do acesso a São Paulo. Então vamos utilizar agora essa experiência que tivemos no Executivo para poder atuar de forma, inclusive, mais eficiente aqui na Assembleia também. A Baixada Santista tem alguns aspectos importantes, a temporada, naturalmente, onde você tem um grande número de turistas e de moradores, os chamados veranistas, né? A cidade da Praia Grande, que tem crescido de forma importante em toda a região. Você pretende ter um olhar especial para o litoral paulista? Nós temos já um trabalho ali em toda a região, né? E com certeza vamos estar concentrando o nosso trabalho, principalmente nas regiões metropolitanas, né? Acho que aqui está a maior parte da população e a Baixada, né, tem um papel fundamental nisso. Acho que o país precisa, inclusive, ter ali toda uma boa infraestrutura, né, é a porta de entrada e de saída, não só para a população que quer viajar, mas também para os nossos produtos. Né, e essa é uma questão fundamental. Então, nós temos que cuidar muito bem da Baixada para que tenha uma boa infraestrutura, possa gerar desenvolvimento e qualidade de vida para a sua população que mora ali, para aqueles que vão lá no veraneio, né, e para que nós tenhamos
a possibilidade de exportar também os nossos produtos, que é fundamental para a economia do país. Você levou um poupa-tempo para o Guarujá, está prestes a ser inaugurado. Me parece que São Vicente também teria um poupa. Praia Grande já inaugurou. E Praia Grande já está funcionando, foi um lugar excelente no Litoral Plaza Shop, que acaba atendendo muitas pessoas. Você vai ter um projeto que você pretende se empenhar no seu mandato, ou projetos? Qual vai ser o carro-chefe do trabalho destes 4 anos? Eu tive um trabalho muito grande em defesa do cooperativismo. Acho que as cooperativas podem ser uma alternativa importante para quem tem pequenos negócios se fortalecer e poder competir nesse mercado cada vez mais agressivo que a gente tem. Então vamos nos dedicar muito aqui na frente em defesa do cooperativismo e buscar que esse setor possa ter uma legislação que ajude a atuar melhor na nossa situação econômica. Inclusive o habitacional Santos, tínhamos 2, 3 cooperativas habitacionais, acabaram tendo dificuldades em razão principalmente da legislação. É verdade, é verdade. Então nós vamos trabalhar muito nessa área para fortalecer o cooperativismo, seja na agricultura, seja na habitação, cooperativismo de crédito, né, todos os ramos do cooperativismo. Bom, eu quero agradecer a participação do deputado estadual Davi Zaia. Gostaria que você deixasse uma mensagem para os telespectadores da Baixada. O momento da posse é o momento de lembrar da importância da democracia. O nosso povo pode se manifestar, pode ter a sua opinião, e não só no processo eleitoral, mas também permanentemente, participando das atividades políticas, discutindo política e manifestando, apoiando aquilo que está certo e também protestando contra aquilo que está ruim e que acha que tem que ter mudança. Então a nossa mensagem é: participe, acompanhe o nosso mandato, fiscalize e cobre para que a gente possa exercer bem a representação popular que nos foi concedida pelo voto. Nós conversamos com o deputado estadual Davi Zaia aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Estava de cabelo com a barba é a mesma, mas os cabelos... Rafael, eu queria primeiro agradecer a tua vinda aqui ao programa, veio lá de Mongaguá, uma cidade que eu tenho um carinho muito grande, participei muito tempo lá, ajudando a desenvolver esse trabalho cultural, e a gente fica... Sabe que eu acho que a política tem uma coisa curiosa, né? A história da política traz aquela ideia do que o outro fez de bom você tem que acabar e você tem que criar o seu, não é? Talvez por isso que de mandato a mandato o país ande para trás em vez de andar para frente, porque o que é bom tem que se manter. Eu acho que não é crescer, continuar sem dúvida nenhuma. Eu tive a felicidade de desenvolver lá o Festão Junino com show de calouros. Era aberto quando eu fui convidado, depois fizemos fechado, até levei na época a lona de circo, a ideia era fazer uma coisa mais cultural. E agora até o secretário de Cultura de Santos, o Fabião, me confidenciou que quer retomar uma ideia que nós tínhamos aqui em Santos, que era o Circo Marinho na Ana Costa, com bandas e tal. Eu acho sensacional, a cultura faz parte. Infelizmente, o país tem deixado de lado o aspecto cultural. Eu aprendi a gostar muito de Mongaguá, gosto de verdade, não é da boca para fora. Uma cidade que eu quase até comprei lá na época um espaço para poder ficar por lá. E quero te agradecer pela visita, espero que você tenha forças lá na Câmara Municipal para levar o que há de melhor para a população, viu? É isso aí, Augusto. Eu que agradeço por estar essa oportunidade. Saiba que é recíproco isso do povo de Mongaguá, o carinho que você tem com a cidade e a cidade tem com você também. Obrigado, viu? Porque sempre teve um ibope muito grande lá na nossa cidade, todo mundo sempre acompanhou não só o seu trabalho de TV, mas também, principalmente também o Festão da Praia, o show de calouros, enfim. Tenho certeza que o que a gente quer é isso, é abrir a cidade, mostrar, colocar Mongaguá no patamar realmente que merece da região metropolitana, uma cidade tão bonita, tão bela de natureza, de tantos pontos turísticos, ela não merece passar o que ela está passando pela ordem política. Mas nós estamos a essa disposição e galgando nosso espaço. Obrigado aí por convidar a gente, estamos sempre solícitos aos seus convites. Muito obrigado, é uma pena mesmo, gostando de Mongaguá não, se está sofrendo não merece. Paulinho, você também gosta muito de Mongaguá, né, Paulinho? Eu amo Mongaguá, minha cidade do coração, mas eu você não precisa comprar nada lá não, a hora que você quiser ir tem onde ficar, pô. Tem um ranchinho lá, dá para você ficar, passar uns momentos bonitos lá, gostosos na cidade. Obrigado pela participação, agradeço ao vereador Rafa, uma grande liderança de Mongaguá, futuro brilhante e que Deus abençoe a todos.
Muito bom. A gente fica feliz aí saber que o ministro Gilberto Kassab tem tido essa atenção especial aqui com a região, essa visita no sábado, que foi inédito, né? Quer dizer, primeira vez que um ministro vem, se reúne com todos os prefeitos. Inclusive, me parece que ele, inclusive, despachou, né, algumas questões técnicas, né? Com todos? Com todos? Que legal isso. Com exceção de Mongaguá. Só Mongaguá, dos 9 municípios? Dos 9 municípios, a única cidade que não foi o prefeito e nem mandou representante foi Mongaguá. Não mandou nem representante? É uma pena, né? É uma perda. Olha, como é que pode um presidente... Olha, isso é que tinha que haver uma punição. Como pode um prefeito não mandar... numa reunião oficial do ministro das cidades, que libera verbas para urbanização, como o Rafael falou aqui, que poderia ajudar o município, não mandar nem, pode não ir, mas manda alguém pelo menos, né? Sabe que não vai, até a Márcia Rosa foi, né? Foi, tava lá. E a Márcia não vai nas reuniões da gente, mas foi nessa, bem prestigiada. Isso teve almoço, Paulinho? Teve almoço. E qual foi o cardápio? Arroz, bife. É mesmo? Bife a cavalo. Foi bem sábado, bife a cavalo. Então tá bom. Muito obrigado a você, telespectador, pela audiência. Nós estamos indo embora. Olha, amanhã vem ao programa o presidente da Prodesan, o Odair Gonzalez. E hoje eu reparei na Azevedo Sodré, o pessoal da Prodesan limpando, pela primeira vez, limpando como chama, as sarjetas, não é sarjeta, mas agora está me fugindo o nome. Galerias. As galerias pluviais. Eu vou cobrar do Odair, porque foi só o Ação em Reação levantar a polêmica de que a Terracom não cumpriu o contrato adequadamente e começaram a limpar as galerias na cidade. Muito obrigado pela sua audiência. Nós voltamos amanhã, 1h15 da tarde, ao vivo, direto aqui dos estúdios da TV Com. Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser, e Ele há de querer. Tchau.